Então, seguindo, vamos lá. Aqui ele vai pedir alguns parâmetros, ok? Para iniciar essa conexão. Primeiro aqui nós vamos passar o servidor. Então aqui dentro de server nós vamos inserir o seguinte, server igual, e aqui nós podemos passar o servidor. Como eu estou utilizando o servidor local, eu posso ou vir aqui no meu banco de dados e colocar o endereço dele aqui, o nome do meu servidor, ok? Eu não vou utilizar a autenticação aqui do SQL, eu vou utilizar o Windows Authentication para não ter que passar senha e usuário. Depois a gente também trabalha mais com isso aí, eu falo mais sobre isso, beleza? Então aqui eu coloco o nome dele. Se é um servidor local, você só tem um na sua máquina, você pode colocar o ponto. E aqui no lugar desse nome, que ele aponta por padrão para o seu servidor local. É a mesma coisa. Ok. Depois que eu passei o servidor, eu coloco o ponto e vírgula para separar. O que ele quer saber agora? Ele quer saber quem é a minha database, ou seja, o meu banco de dados. O meu banco de dados eu vou chamar de sistema VB. Beleza? Pode ser o nome que você quiser. Eu vou deixar esse nome aqui, ele não existe ainda, nós vamos ter que criar ele. Já já nós criaremos lá. E por último seria usuário e senha, user e password. Mas como eu não tenho usuário e senha, eu passo para ele um integrated security. O que é isso? Eu estou falando que o tipo de segurança que eu vou utilizar aqui é o SSPI. Porque nesse caso eu não tenho nenhum usuário e nenhuma senha para fazer conexão. Eu estou utilizando aqui uma autenticação do Windows, uma autenticação padrão. Então, desta forma, eu consigo fazer a minha conexão. Como que eu posso testar isso aqui? Se você vem, por exemplo, no gerenciador de servidores, que fica aqui ao lado, se você não tiver, clica aqui em exibir e exibe ele. Aqui você tem conexões ativas, ok? Ele pode estar mostrando outros porque ele pega de outros projetos que foram desenvolvidos também dentro do VB. Então isso é normal, ele pode fazer isso aqui e pegar essa comunicação. Se você não quiser vir por ali devido a isso, você pode fazer o seguinte, vem com o botão direito sobre o projeto e vem aqui em propriedades. Entrando em propriedades, você vai ter algumas opções. Dentre elas aqui, ó, você vai ter as configurações, aonde eu posso criar uma cadeia de conexão. Então aqui você vai ter em string e outros objetos, você seleciona a opção de cadeia de conexão. E aqui, ó, em valor, você dá um clique nessas reticências aqui no final. E aqui, então, ele te dá uma opção de fazer uma comunicação com o SQL Server. Vamos tentar replicar aquilo que eu coloquei. Eu vou colocar o ponto aqui, vou deixar a autenticação do Windows, né, para ver se ele vai conseguir comunicar. Quando eu clicar aqui embaixo para selecionar um dos meus bancos de dados, vamos ver o que ele consegue me retornar aqui relacionado aos bancos de dados que estão no meu servidor local. Por que ele aponta ou tem que apontar para o servidor local? Porque nesse caso eu coloquei somente o ponto aqui. Ó. Vamos fazer uma verificação que é o seguinte. Ele não me mostrou nenhuma informação ali. Eu vou colocar o nome do servidor, pronto. E vamos inserir aqui ele. Vou novamente clicar aqui embaixo. Vamos ver se com o nome do servidor, olha lá, ó, ele devolveu. Aqui na minha cadeia de conexão, somente o ponto, ele não vai conseguir aplicar essa instância. Vamos verificar aqui novamente. Ó. Ele não vai conseguir aplicar ela, porque na verdade aqui eu preciso passar o nome do servidor, ok? Dentro da minha cadeia de conexão aqui, né, via código, não tem essa necessidade. Depois eu até vou explicar o porquê disso aqui. Então, ok, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, se eu mandar ele gerar, ele vai gerar para mim, então, os bancos de dados. Eu não tenho o banco sistema VB, porque eu ainda não criei lá, mas nós vamos fazer ele manualmente. Aquilo que nós estamos fazendo é uma espécie de cadeia de conexão. Eu não preciso criar ela aqui, nem vou criar, porque eu estou apontando, né, de forma direta, via código, beleza? Vamos, então, fazer o seguinte. Aqui eu vou logar, vou mandar ele conectar. Assim que ele estiver conectado, ó, maravilha, nós vamos aqui dentro das opções, né, do banco de dados, então vamos aqui em database, pode até vir já com o botão direito e mandar criar um novo banco de dados. Aí eu vou colocar aquele mesmo nome que eu inseri lá, que foi o sistema VB. Agora que eu estou dentro de um banco de dados local, né, que ele já foi acessado, ele já consegue buscar pelo ponto, ok? Porque o banco de dados local que está rodando vai ser justamente o banco de dados em que eu inseri aqui. Ó. Então, esse ponto significa o quê? Acesse para mim um banco de dados local que esteja rodando, que esteja executado. Não importa se é no servidor A, B, C ou qualquer outro. Qualquer banco de dados local que tenha o sistema VB e esteja aberto, ele vai fazer a conexão. Okay? Então é mais ou menos isso que é estruturado ali. Agora ele consegue enxergar ele porque eu já loguei. Né? O banco ainda não existe, vai existir agora. Então vou dar OK.
e ele passa a criar o meu banco de dados sistema VB, que ainda não tem tabelas e que ainda não tem nada, né? Mas eu só quero ver primeiro se essa comunicação, essa conexão aqui com ele, ó, vai funcionar. Então tá aqui ele, sistema VB, e nós podemos voltar aqui para as instruções, né, dentro do nosso projeto. Então, ok, eu já apontei para a minha conexão, agora eu vou criar as funções que vão abrir essa conexão, né, e que podem também solicitar aí um fechamento dela. Faremos na próxima aula.